Vamos de futebol. O Campeonato Brasileiro começou e já tem pressão para todo lado. Depois de perder o título paulista, a torcida do Palmeiras esperava uma resposta contra o Botafogo. Será que veio? Não, não veio. O empate por 0-0 deixou um gosto amargo para a torcida do Palmeiras. 0-0 ninguém merece, né? Teve muita reclamação para cima do Abel Ferreira, vaias, xingamentos, pelo que aconteceu em campo. Será que foi tão ruim assim? O Abel não merece um voto de confiança do torcedor palmeirense? Quem vai responder isso são as nossas comentaristas. Comigo hoje, Alicia Klein e Mili Lacombe, como sempre. Boa noite às duas. Estava com saudades, meninas. E aí, Alicia, o Abel merece ou não merece esse voto de confiança? Boa noite, Diego. A gente estava aqui com saudade de você também. Boa noite para a Mili, para todo mundo que está aqui com a gente. Já começar discordando da minha amiga, que escreveu hoje brilhantemente sobre o assunto, sobre o Abel, o apoio, mas a torcida, no meu entendimento, justamente sem paciência com o Abel, não só pela falta de futebol apresentado pelo Palmeiras há meses, né? O Palmeiras há meses não joga bem e esse ano ainda não fez nem sequer uma boa apresentação contra um adversário forte. Completou ontem 3 jogos sem marcar nenhum gol, 4 jogos se a gente contar aquele pênalti meio mandrake ali contra o São Paulo na semifinal do Paulistão. Além disso, a torcida precisa aguentar o Abel completamente descontrolado ali à beira do campo, como sempre, e também muito agressivo nas coletivas de imprensa, né? Ontem ele voltou a ser combativo com repórteres e a criticar a própria torcida. Então parece que o time não joga bola e a culpa é da torcida que não está apoiando da maneira que o Abel gostaria. Ele comparou com a torcida do Botafogo, dizendo que eles sim estavam apoiando, chamando de campeões e tal. Então, dá para entender, né, Diego? A torcida pagando muito caro por esses ingressos, vendo o time investir em reforços e não encontrando um caminho, né? O Palmeiras é um time que hoje está sem jogadas, está tentando as mesmas jogadas, ali tudo pelo cruzamento, que é sim a principal maneira de encontrar o gol, como diz o Abel, mas o Palmeiras dependendo muito da habilidade individual, principalmente do Estevão, sem criatividade. É um time que não cria nada de novo há algum tempo e que está devendo no futebol. E aí a torcida, que já estava lá antes dele chegar e continuará quando ele for embora, está no seu direito, sim, de cobrar mais da equipe do Abel. Mas ele não gostou não, viu, Diego? Aí eu vou deixar para a Mili fazer a defesa dela, mas para quem acha que a gente pensa igual no futebol, fica aí mais um exemplo do quanto, quando o assunto é a bola, a gente vive discordando. E a gente gosta disso, viu? Eu gosto quando vocês discordam. Ô Mili, a oscilação, nesse momento, não é que a torcida deveria apoiar? Ou será que o palmeirense está exigente com razão e deveria receber de volta, né, do Abel, do time, um futebol melhor? Boa noite. Boa noite, Diego, Alice, todo mundo que está aqui com a gente. Eu vim até de verde, eu vim em nome da paz hoje. Então, o que eu acho é o seguinte, e primeiro, antes de mais nada, deixando claro, assim, o comportamento do Abel nas entrevistas coletivas é insuportável, é intolerável, é desrespeitoso, não pode. Ele deveria ter mais humildade quando ele está ali falando com a torcida dele, né? Porque assim, quem está na frente dele são os veículos de comunicação. Chama veículo porque leva, né? Leva a notícia. Então, eu acho assim um desrespeito. Dito isso, eu tento olhar a situação do ponto de vista do Abel. Vamos pensar o seguinte: esse cara está ali, na beira do campo, ele fez tudo o que ele fez nos últimos 4 anos e meio pelo Palmeiras, ele criou uma nova academia, ele empilhou títulos, ele foi altamente competitivo mesmo quando ele perdeu, e aí a torcida vaia no momento em que ele precisa de ajuda. Ele está tentando remontar um time. Ele não está ali fazendo nada, né? Ele está tentando remontar um time. Trabalhando, o cara trabalha, né? Ah, mas ele ganha muito, falam. Mas, gente, assim, esses são os números do futebol. O que a gente vai fazer? Eu acho uma aberração, mas é o número do futebol, né? Eu escrevi uma coluna que a gente está vendo aí, olha, se o Abel não tem o apoio da torcida nos momentos mais difíceis, quem terá? Porque aí vem assim para mim, o que a gente ama? A gente ama uma camisa ou a gente ama vencer, 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 vencer? Sempre. E aí, quando a coisa começa a dar ruim, a gente perde as estribeiras. O Palmeiras é um time bem montado, assim, estruturalmente, né? Fez contratações pontuais, o Abel está tentando remontar o time pela enésima vez. Então, acho que, assim, na hora que ele mais precisa, vão vaiar, eu tenho minhas críticas. O que não é uma desculpa
para o comportamento intolerável dele nas coletivas de imprensa. Pois é. Ô Alice, eu li sua coluna também, né? Você fala que a Leila e o Abel precisam descer do salto. Seria o primeiro passo aí descer do salto para recuperar o Palmeiras? Olha, Diego, eu sempre acho que calçar as sandálias da humildade é um bom primeiro passo, até para reconhecer o tamanho do problema. Dificilmente a gente combate um problema que a gente não entende. E, embora o Abel e a Leila entendam muito de futebol e de gestão de um time, parece que não está acontecendo nada, parece que está tudo bem. Né? A Leila, inclusive, às vezes parece se alimentar das críticas da torcida. Né? Quanto mais criticam, mais ela recebe outros dirigentes, manda que eles estão mais calmos, né? Parece que gosta de provocar um pouco. E o Abel dificilmente admite que o time vai mal, né? Dificilmente tenta acalmar os ânimos da torcida. E eu acho que nesse momento seria um bom passo, né? Até porque o ponto da Mili, para mim, que né, eu concordo, é muito válido, sobre apoiar a equipe em todos os momentos, né, na saúde e na doença, passa um pouco por você admitir que o time vai mal, né? Admitir que você não está encontrando soluções. A gente viu o Guardiola fazer isso no City, né? Num momento de crise em que nada dava certo, ele dizer, não estou conseguindo achar um caminho. E o Abel não está achando esse caminho, e a resposta dele é ser né, agressivo, ser mal-humorado, botar a culpa na torcida. Para mim, esse é o problema. Né? E a Leila também. A Leila é muito criticada, e aí ela faz uma grande contratação e manda né, o famoso estão mais calmos, que às vezes deixa a torcida muito menos calma do que ficaria se fosse né, tratada com um pouquinho mais de respeito. E, então, assim, nesse momento, eu entendo a cobrança da torcida, porque não é um jogo, né? Não foi a estreia do Campeonato Brasileiro que foi ruim contra o Botafogo e que saiu no lucro esse 0-0. É um Campeonato Paulista que, apesar do vice-campeonato, foi ruim. 2 jogos né, nas finais contra o maior rival muito ruins, inclusive sem brio, sem aquela vontade que a gente está acostumado a ver do Palmeiras do Abel em finais. E uma reta final no ano passado que também já não enchia os olhos. Claro, né, o sarrafo do Palmeiras hoje é muito alto. Então a gente está falando de um vice-campeonato brasileiro, um vice-campeonato paulista e o mundo está caindo. Mas, de fato, a qualidade do futebol apresentado dentro de campo, um time que tem os recursos que tem, está devendo, está deixando a desejar. Olha, depois do jogo, o Abel estava visivelmente ali com a cabeça quente, né? Primeiro teve um bate-boca com um jornalista, como dissemos, sobre o lançamento, o excesso, na verdade, de lançamentos e cruzamentos do Palmeiras. Vamos ver esse ponto desse trecho da entrevista coletiva do Abel. Como é que foi a jogada do Lopes, do gol que falhou? Um cruzamento. Como? Foi um cruzamento Como? que o Lopes ganha na frente. Foi um quê? Um cruzamento, um Não, lançamento. foi um passe. Como é que foi Lançamento. ontem? Foi um lançamento. Como é que foi ontem o gol espetacular do Internacional? Eu acho que você, Não, como é que foi, sabe? você Como é que deveria foi? analisar o Palmeiras, não os outros times, né? Não, eu analiso a forma que mais golos faz. E para que você saiba, que é repórter e tem que saber, 80% dos golos, 80, não são 100, são feitos de combinações de cruzamento, ou rasteiros, ou 2 contra 1, ou passes atrasados. É assim que se fazem. E foi isso que nós fizemos durante os anos todos e vamos continuar a fazer. Escolinha do professor Abel. Ó, aliás, o UOL verificou a fala dele, né? O Abel tem razão no que disse, né? Não sei na forma, mas no conteúdo. 70% dos gols marcados na primeira rodada do Brasileirão nasceram de cruzamentos, ou seja, acertou o Abel aí, como você vê nessa reportagem. Olha, depois o treinador citou os gritos da torcida do Botafogo. Segundo ele, isso deixou os palmeirenses incomodados. Mas temos que continuar a trabalhar. Como te disse, não jogamos com uma equipa qualquer, jogamos com um adversário que, tal como nós, vocês viram, eles a cantar, somos campeões. Por acaso, nos 2 anos que nós fomos campeões, eu nunca vi isso nos nossos torcedores ao longo do ano a cantar isto. Viram-os a cantar? Os campeões, somos campeões. É isso que nós vamos procurar fazer nesta competição específica, que é de consistência e de resiliência ao longo, ou uma maratona, se quiseres. Olha, Alicia, quero te ouvir. Estou aqui com a mensagem do Daniel no YouTube do UOL Esporte. Estou sempre ao lado dos técnicos. Jornalista é muito mala, é mala demais. Que isso, hein? Estou aqui de boa, estou aqui mandando notícia, falando notícia, contando notícia e levei essa aqui distraído, hein, Alicia? Olha, Diego, gente mala tem em todas as profissões, né? Inclusive na nossa, entre os treinadores, né? Estamos aí já há muito tempo na estrada para perceber que não é privilégio de ninguém. É aí uma profissão que não tenha ninguém
que seja chato, que provoque, enfim, que amole os outros coleguinhas. No caso em questão, o Abel de fato tem razão. A maior parte dos lances, né, dos gols, saem de cruzamentos. O problema é que os cruzamentos não estão funcionando. E aí, toda vez que ele é questionado de maneira um pouco mais incisiva por um repórter, ele tende a responder dessa forma, né? Muito combativa. É o modus operandi do Abel, que eu acho desnecessário. E o Abel é até um pouco imprevisível, né? Às vezes o Palmeiras perde e ele aparece super de bom humor nas coletivas e ganha e ele sai, né, atirando para todos os lados. Então, de fato, né, o Palmeiras faz muitos cruzamentos, porque todos os times fazem, o nosso levantamento está aí para mostrar. Mas os cruzamentos do Palmeiras não estão funcionando. Os lances do Palmeiras, os poucos lances criados, o Palmeiras não consegue converter em gols. O próprio Flaco Lopes teve uma chance ali no finalzinho do jogo, não conseguiu aproveitar. O Palmeiras não conseguiu aproveitar nem de pênalti, né? Rafael Veiga e Estevão perderam em partidas contra o Corinthians. Então, acho que essa reação dele é muito menos pela pergunta do repórter e mais pelo momento que vive o Palmeiras. Mas, de fato, é isso, né? O problema não são os cruzamentos, o problema é a falta de jogadas novas e a efetividade dessas jogadas. Ô, Mili, o Abel, será que está cansado aqui do nosso futebol, do futebol brasileiro? Será que está cansado do Palmeiras? O que está acontecendo? É o jeitão dele, né? Que parece que já está assim há algum tempo, né? Entediado ele está com certeza, né? Ele reclama muito do calendário há muito tempo, então ele vai para as coletivas muito, muito triste, assim, se arrastando, porque é obrigado por contrato, né? Só quando ele é expulso ele não vai, e ele é, né, constantemente expulso, então às vezes ele falta em algumas coletivas. Assim, a cutucada que ele deu na torcida do Palmeiras, eu acho que eu analisaria de dois lados, assim. O ponto de vista dele. Ele fez tudo o que ele fez e a torcida fica do lado dele quando ele ganha, e aí quando ele perde, a torcida vai. Então ele não teve o crédito que ele achou que ele tinha, não se transformou em aplausos ou incentivo mesmo nas fases difíceis. Agora, por que não se transformou? É caro ir ao estádio hoje. Quem vai ao estádio hoje não é torcida, é cliente. E o cliente quer ser bem atendido. Ele tem sempre razão. A torcida do Palmeiras, ela também é conhecida pela turma do amendoim ali. Toda a torcida tem, né? Os corneteiros, mas a torcida do Palmeiras tem ali atrás da arquibancada, quando era o Parque Antártico, Palestra Itália, era ali que eles ficavam, se não estou enganada. Ali você vai saber me dizer. Então eu acho que ele está revoltado e ele tem algum espaço para ter razão, mas a maneira como ele comunica isso é péssima. É péssima. Então, eu até lembrei de uma personagem daquele seriado Downton Abbey, que eu gosto muito, e perguntaram para ela assim: como você se sente quando você erra? E ela respondeu: eu não saberia dizer. É mais ou menos o Abel, assim. Eu acho que ele acha que ele não errou, ele não precisa chegar ali e falar manso, e falar com a torcida, e falar: eu estou tentando entender o que está acontecendo, eu gostaria de ser mais incentivado, eu fiquei emocionado com a torcida do Botafogo gritando é campeão. Poderia ter feito de um outro jeito, sabe? Eu acho que o conteúdo, eu consigo até entender por que ele diz o que ele diz, mas a forma, ela é equivocada. E a forma comunica muita coisa, né? Com toda certeza. E ó, se tá ruim pro Palmeiras... Ah, aliás, antes, Alicia, a turma do amendoim é ali mesmo? Ali mesmo. A turma do amendoim ela só muda de lugar, mas ela não deixa de existir e fica um pouco mais caro para ocupar esse lugar, né? É, tá pesando no bolso. Ó,